E neste vídeo eu vou te apresentar algumas orientações para se preparar para o dia da perícia. Primeiro ponto muito importante que fique claro é que a perícia da aposentadoria, PCD, ela é diferente da perícia para o benefício de incapacidade, aquele que era o auxílio-doença ou a invalidez. Então, a perícia da aposentadoria da pessoa com deficiência, ela avalia outra coisa. O objetivo não é saber se você está incapaz para trabalhar. O objetivo é outro, porque a pessoa com deficiência, ela pode estar trabalhando. É diferente de benefício de incapacidade para o trabalho. O objetivo aqui é demonstrar os impedimentos, as dificuldades diárias do dia a dia. Se você tem adaptações, se você precisa de ajuda para as atividades rotineiras. Se você, por exemplo, tem alguma adaptação na sua casa por conta da deficiência. Então, o que o INSS realmente precisa avaliar nesse dia? Ele vai avaliar os impedimentos causados pela sua condição, seja ela condição de deficiência mental, intelectual ou grave, seja ela física ou seja ela não visível. O que precisa ser avaliado e demonstrado são as barreiras que você enfrenta no dia a dia, no seu ambiente, na sua casa, na sociedade. Então, as dificuldades que você tem no dia a dia, seja através de adaptações, ajuda de terceiros, é importante, porque o INSS precisa avaliar o grau da sua deficiência, se vai ser considerado leve, moderado ou grave para fins de aposentadoria. A aposentadoria da pessoa com deficiência, ela não vai avaliar, em primeiro lugar, se você pode ou não trabalhar. Por quê? A pessoa com deficiência, ela pode trabalhar, ela não está impedida. Então, o trabalho não impede esse reconhecimento da deficiência. A análise não é sobre incapacidade. É importante eu trazer isso, porque é uma dúvida bem comum. O que realmente vai ser avaliado é a sua condição, que afeta na sua rotina. Qual o nível de funcionalidade que você tem para as atividades diárias. A avaliação biopsicossocial. Então, ela passa por duas etapas, as perícias. Primeiro, a perícia médica. A segunda é a avaliação por uma assistente social. Ambos precisam responder um questionário, que ao final eu vou mostrar, mas que fazem muita diferença para o enquadramento dessa condição. Então, o que acontece nessas perícias? Vão ser analisados, o primeiro ali, a questão de percepção, de visão, audição, comunicação, mobilidade, deslocamento, cuidados pessoais, se você consegue se vestir sozinho, precisa de ajuda para alguma coisa, a vida doméstica, se você consegue cozinhar, por exemplo, questão de educação, trabalho, vida econômica, a socialização e a participação na comunidade, se você consegue pegar um transporte coletivo, alguma coisa assim. Tudo isso vai ser analisado e perguntado. Mas o que acontece? O médico e assistente social, eles precisam preencher um relatório com diversas perguntas. Mas eles não vão fazendo um checklist perguntando, pergunta por pergunta. Eles vão nesse bate-papo para entender a condição e depois poder preencher esse relatório. É fundamental que o perito que está te avaliando identifique o início da sua deficiência. Então, seja através de documentos médicos que você vai levar ou através do próprio relato, como você adquiriu essa deficiência. Se foi por nascença, desde criança, se foi através de uma doença, através de um acidente, como ela foi adquirida e desde quando. Quanto mais antigo e comprovado o início dessa deficiência, vai ser analisado para qual regra você se encaixa. Essa é uma questão importante que a gente orienta a levar os documentos mais antigos, inclusive. Exemplos de documentos: laudos médicos, exames antigos, relatórios de tratamentos. Por exemplo, passou por um tratamento com psicólogo, com terapia ocupacional, teve qualquer tipo de terapia que você tenha relatórios, é importante levar. Documentos escolares, às vezes teve um acompanhante na escola, alguma coisa assim. Se você teve a admissibilidade de uma empresa pela
condição de pessoa com deficiência, se você tem a carteirinha de identificação, se você tem no Detran, por exemplo, aquela carteira também especial para vaga de deficiência. Então, tudo isso é importante levar em ordem, para que fique claro para o perito. Então, no dia da perícia, você vai falar somente a verdade sobre as suas dificuldades. Não minimize nem exagere. Na verdade, é importante que a pessoa fale de fato o que ela consegue fazer. Às vezes ela já está até habituada a fazer algumas coisas sozinhas, mas ela não se dá conta que aquilo foi adaptado ou que ela precisa de ajuda. Eu tive uma cliente que ela falava que ela cozinhava sozinha, pegava alimentos, fazia tudo, mas ela tinha uma dificuldade no ombro, que ela não conseguia levantar esse ombro. Aí quando eu comecei a fazer perguntas para ela falava para mim que ela fazia tudo sozinha. Só que aí eu fui perguntando e ela falou que a cozinha dela foi toda adaptada para a altura que ela conseguia alcançar. Ou seja, existe uma adaptação. Então aí, de fato, a pontuação dela vai ser menor. Quanto menor a pontuação que ela atingir, a deficiência passa a ser mais grave. Então, ela consegue alcançar esse alimento numa prateleira sozinha? Não, ela não consegue. Por quê? Porque ela teve que chamar alguém para baixar o armário que ela poderia alcançar esse alimento para poder cozinhar sozinha. Inclusive, quando eu perguntei para ela como que ela alcançava as coisas, ela falou que ela tem uma plataforma para que ela consiga fazer esse movimento do ombro. Então, há uma adaptação. O que vai ficar muito claro para o perito, nesse caso, por exemplo, que eu dei de exemplo, que ele vai entender a dificuldade e a realidade no dia a dia, os impedimentos, as barreiras, as dificuldades do dia a dia. Então, isso é importante que fique muito claro. Então, essas barreiras, elas podem sim ser consideradas ali numa pontuação menor para fins de obtenção do benefício da pessoa com deficiência no INSS. E aqui eu estou te mostrando qual que é o formulário que o médico e o assistente social vão preencher após essa conversa com você. Então, são uma série de perguntas, ó. Aqui o que acontece? É o método de funcionalidade brasileiro que vai ser levado em conta. E aqui, muito importante, vou colocar aqui, ó, as funções, ó, ele começa pelas funções corporais, funções mentais, sensoriais, voz, funções do sistema cardiovascular, funções do sistema digestivo, aqui reprodutivos. Então, na verdade, ó, uma série de funções que vão ser avaliadas. Por isso que é o índice de funcionalidade. Aí ele vai, por exemplo, observar. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Exemplo de comunicação. Consegue, ó, se comunicar com produção de mensagens, conversar, discutir, utiliza os dispositivos de comunicação à distância. Mobilidade, consegue se deslocar dentro da casa, consegue se deslocar fora da sua casa e outros edifícios, utiliza transporte coletivo sozinho. Outras questões, ó, domínios de cuidados pessoais, vestir-se, comer, beber. O que acontece aqui, ó? Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, ela não consegue vestir uma blusa de frio sozinha, porque ela não consegue levantar o ombro. Ela precisa a ajuda para alguém colocar uma blusa que seja de vestir por cima. Então, ela adapta as roupas dela, que ela consiga vestir com a blusa mais abaixo, sempre tem que ser aberta. Então, esses detalhes, olha, são uma série de perguntas, mas o médico, ele e o assistente social, ele vai conversar com você e depois ele vai preencher esse formulário. Dentro desse formulário, ele vai colocar uma pontuação. E quanto menor for a sua pontuação, mais grave é a deficiência. Então, o que eu gostaria de deixar para vocês e que, se eu pudesse ajudar de qualquer forma, é se prepare da seguinte forma, organizando os documentos, tendo em mente que essa perícia ela vai avaliar as dificuldades, as adaptações que você precisa, desde quando surgiu essa deficiência. Às vezes a pessoa com deficiência ela já está muito adaptada, ela nem se dá conta
de que ela tem essa dificuldade. Mas no dia da perícia, isso faz total diferença para você conseguir o benefício. E o benefício da pessoa com deficiência é diferente porque, por exemplo, numa mulher, essa senhora, ela aposentou aos 55 anos de idade, porque há mais de 15 anos ela já tinha a deficiência do ombro. Então faz muita diferença, porque hoje a aposentadoria por idade da mulher comum que não tem deficiência, ela precisa esperar até os 62 anos. E essa senhora aposentou aos 55. Meu nome é Flávia Queiroz, eu sou advogada da área previdenciária. Se você ficou com dúvida e quer fazer algum comentário, conhece alguém que também tenha essas dificuldades, encaminhe esse vídeo e um grande abraço.